Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já estava separado da Denise fazia 5 anos. Mas a gente tinha uma boa convivência, até porque tínhamos uma filha. Um dia, ela me ligou dizendo que precisava conversar comigo. Pediu que eu passasse a noite na sua casa. E eu fui. Olha, fiquei curioso, porque ela não quis adiantar o assunto. Quando cheguei, ela estava lidando com o jantar e foi ali mesmo na cozinha que ela falou: Valdir, me diga uma coisa, o que você sabe sobre essa mulher com quem você anda saindo? O que eu sei? Ué, como assim? O que tem, Sueli? Sabe o que é? Que o marido dela me procurou. O marido dela? Bom, para começo de conversa, ex-marido, você quer dizer, né? Ela não tem mais marido. Tá, sei lá, que seja. Só que, não sei, viu? Mas talvez ele não pense assim. Por acaso você conhece ele já te procurou alguma vez? Não. Nunca vi a cara do sujeito, mas ele te procurou, mas a troco de quê? Segundo minha ex-mulher, o homem a tinha procurado no serviço dela, dizendo que tinha uma coisa importante para conversar. Olha, sabe quando você não acredita no que está ouvindo? A troco de quê? Ela então me falou que o sujeito tinha ido falar justamente sobre o meu envolvimento com a ex-mulher dele, no caso, a Sueli, minha namorada. Olha, ela me falou um monte. Só que tudo que ela disse, eu já sabia. Que a Sueli era separada, já fazia quase 2 anos, que eles tinham um casal de filhos, né? Ela e o ex-marido. As crianças, inclusive, moravam com ele. Sabe, isso não era segredo para mim. Ela já tinha me contado isso. Aliás, eu ainda não tinha entendido só uma coisa. O que esse cara tinha ido atrás da minha ex-mulher? E afinal de contas, o que ele queria com ela? Aliás, como é que ele sabia que a Denise era minha ex? Pois ela ainda falou: olha, eu posso estar errada, mas acho que esse cara é doente por essa mulher, viu, Valdir? Tem até medo de que ele possa te fazer alguma coisa, sei lá. Como assim doente? O que mais que ele falou? Ele fez alguma ameaça? Não exatamente. Só que sei lá. Eu acho que ele não deve aceitar muito bem o fim do casamento, viu? Por mais que faça esse tempo todo, né? 2 anos, você falou. Você acredita que, olha, ele quase chorou na minha frente. Enfim, ele me pediu para te dar esse recado. E por favor, Valdir, eu te peço que leve a sério. Ele quer que você se afaste dessa mulher. Como é que é? Mas era só que me faltava. E se eu não me afastar, ele vai fazer o quê? Não sei, mas eu tô com medo. Não sei, ele me pareceu assim tão... Você deve imaginar, né? Como esse tipo de história costuma terminar. Olha, segundo a minha ex-mulher, apesar de ele não ter dito nada às claras, ela tinha ficado com medo de que ele pudesse me fazer algum mal se eu não me afastasse da Sueli. E detalhe, não era por falar nada para Sueli. Ele não queria que ela soubesse que ele tinha ido procurar minha ex-mulher e me feito aquele pedido, porque não queria que ela ficasse brava com ele. Olha, foi a situação mais esquisita que eu já tinha passado em toda a minha vida. O cara ser capaz de se prestar a um papel ridículo desses é porque não devia valer absolutamente nada como homem, né? Jesus, o fato é que eu estava apaixonado pela Sueli. E mesmo com aquela ameaça velada, eu não tinha intenção nenhuma de me afastar dela. Mas era só o que me faltava. Já estávamos juntos fazia quase 3 meses. Pelo menos assim de um modo oficial. Com pedido de namoro e tudo. Mas já fazia mais tempo que a gente andava se paquerando, né? Conversando e trocando mensagens.
Repito, eu não tinha nenhuma intenção de me afastar dela. E se ele quisesse acertar as contas comigo, que viesse. Medo eu nunca tive, ué. Aliás, naquelas alturas, por ela, eu acho que enfrentaria qualquer coisa. Saí até aborrecido da casa da Denise, viu? Puxa vida, era muito desaforo do cara. Meu Deus, se prestar aquele papel idiota, ridículo. Procurar minha ex e ficar choramingando, pedindo pra ela. E além de tudo, em vez de me procurar direto, não. Foi conversar com a minha ex-mulher. E ainda ficar fazendo ameaça, mesmo que não fosse assim, de forma clara. Por que não veio atrás de mim? Que ele queria, afinal, me intimidar? Mas não ia mesmo. A Sueli morava com uma amiga. E eu saí dali da casa da Denise e fui direto para lá. Avisei que estava indo e ela ficou me esperando. E quando lhe contei o que seu ex-marido tinha feito, ela franziu a testa e pareceu até ficar meio preocupada. Meu Deus, ele fez isso? Que louco. Deixa que eu vou conversar com ele. Olha, eu até pretendia ficar ali namorando um pouco, mas aquele episódio também acabou chateando a ela também, estragando a nossa noite, e ela me pediu que eu fosse para casa. Ela já tinha me contado que o casamento com esse cara sempre tinha sido assim meio conturbado. Ele era muito ciumento, muito possessivo, muito controlador, pelo menos foi o que ela me disse. Só que perante as outras pessoas, segundo ela, ele se fazia de vítima, de coitadinho. Depois da separação dos dois, isso também foi ela que me contou, ele já tinha inclusive se intrometido em outro romance dela. Diz que fez de tudo para botar areia num namoro que ela tinha começado 6 meses depois da separação e no fim acabou conseguindo. Até um emprego desse seu outro namorado, o cara acabou perdendo por causa do ex-marido dela, de tanto que o cara infernizou a vida do cara. Claro que eu fiquei pensativo, né? Porque, puxa vida, para ele ter chegado até minha ex-mulher, era porque tinha, no mínimo, investigado a minha vida. Imagine. Eu e a Denise estávamos separados há mais de 5 anos. Só que mesmo assim, em vez de vir falar diretamente comigo, não. Ele foi choramingar para minha ex. Quer dizer, diz que choramingou, mas ao mesmo tempo fez aquelas ameaças veladas, assim, sabe? Como que não quer nada. O pior é que não ficou apenas nessa única vez. Eu digo isso porque já no dia seguinte, a Denise voltou a me ligar. Diz que o cara tinha procurado de novo, estava até meio nervoso pelo fato de eu ter contado tudo para Sueli. Olha, na verdade, quem estava ficando a cada dia mais nervoso era eu. Meu Deus do céu! O que esse infeliz estava querendo? O que esse cara estava pensando da vida? Ele não tinha nada que ficar indo atrás da minha ex. Se o negócio dele era comigo, por que não vinha falar diretamente comigo, que era o cara que estava... Olha, eu conversei com a Sueli e exigi dela o endereço do cara, da casa, do trabalho, o que fosse. Queria ter uma conversa de homem para homem com o sujeito. Só que ela achou melhor não. Você não conhece o Nelson, Valdir. Melhor deixar essa história pra lá. Eu já falei que eu vou conversar com ele. Deixa que eu resolva essa história, tá? Ela não quis me passar o endereço do cara. Nem mesmo o telefone. Diz ela que não queria que nada acontecesse comigo. Olha, eu não sei, viu? Mas a atitude dela era de quem estava com medo. Será que o cara era perigoso mesmo? Aliás, uma coisa que eu nunca tinha entendido direito, desde que a gente começou a ficar junto, era por que as crianças estavam com o seu ex-marido e não com ela.
Até perguntei se ele tinha entrado na justiça para conseguir a guarda das crianças, mas ela falou que não. Só que também não explicou direito. Não deu assim nenhuma justificativa para os filhos estarem com o pai e não com ela, que era a mãe. E eu digo isso porque normalmente é o contrário que acontece, né? São as mães que ficam com os filhos. Não que seja uma regra, mas quase sempre é assim que acontece. Enfim, como ela falou que resolveria a situação, eu tirei o time de campo e desse modo continuamos o namoro. Eu também procurei, pelo menos, não dar muita bola para aquele sujeito, até porque pessoalmente ele nunca tinha me procurado. E como a Denise também não veio me falar mais nada, pelo jeito o infeliz não tinha mais a procurado. Tinha deixado de encher a paciência dos outros. E desse modo, tratei de seguir com a minha vida. Alguns dias se passaram, até que, para minha surpresa, um dia eu ali no serviço, assim que deu o horário de almoço, eu bati o ponto e saí para a rua. Só que logo ali, um pouco depois do portão, um homem se colocou na minha frente. Valdir, será que a gente podia conversar um pouco? Olha, eu nunca tinha visto aquele cara, nunca. Só que não sei por quê. Imediatamente, mas foi uma coisa assim, sabe? Instantânea. Me veio à cabeça o ex-marido da Sueli. Só podia ser ele. E o pior é que era mesmo. Juro. Eu nunca tive medo de homem nenhum. Só que naquela situação, se eu disser que não fiquei meio ressabiado, estarei mentindo. Vai que o sujeito tá armado. Perguntei o que ele queria, assim, de um modo seco. E ainda acrescentei. Aliás, qual é a tua, hein? De procurar minha ex-mulher pra dar recado pra mim. Minha ex-mulher não tem nada a ver com a minha história com a Sueli. Ele só engoliu em seco e falou que queria conversar comigo numa boa. Eu não quero brigar, mas eu retruquei. Ô, sujeito, tenho nada para falar com você. Não te conheço, sei quem você é, porque me contaram, mas não tem assunto nenhum com você. Você me dá licença que eu tô indo almoçar, por favor? Eu falei aquilo e saí andando. Só que ele foi atrás. Pelas tantas, disse uma frase que me fez parar. Você não conhece a Sueli? Por acaso ela te disse que os nossos filhos têm problema? Quando ele falou aquilo, eu parei. Como assim, problema? Ele então me contou que as crianças tinham nascido com problemas físicos e mentais. E que a menina, a mais novinha, tinha essa deficiência mental mais agressiva. E que tinha sido por esse motivo, pelos problemas dos dois filhos, principalmente da menina, que a Sueli tinha saído de casa. Ela não conseguiu segurar a barra de cuidar dos nossos filhos e acabou me abandonando, terminando com o nosso casamento. O que você está falando, cara? Ela nunca me contou que tem filho com problema. Não te contou, né? Olha, cara, eu sei que você está me achando um louco, mas eu só queria te pedir que você entendesse o meu lado. Desde que ela me abandonou com os dois filhos, sabe que eu venho tentando, lutando para fazer essa mulher criar juízo, voltar para casa, pelo menos me ajudar a cuidar das crianças. São filhos dela também. Desde que ela me virou as costas, que tudo que eu faço é me humilhar. Eu gosto dela. Eu amo essa mulher mais do que tudo. Você deve imaginar, né? Para estar me humilhando desse jeito aqui diante de você. Mas juro por Deus, nem é por minha causa. É por causa dos nossos filhos que eu ainda insisto em fazer ela botar a cabeça no lugar. Você entende?
Escuta, camarada, você acha que eu vou acreditar nessa história pra boi dormir? Isso aí deve ser desespero da tua parte, né? Você não tá aceitando perder a mulher, é isso. Foi então que ele tirou da carteira do bolso e pegou uma fotografia de dentro e mostrou. Segundo me contou, era a foto mais recente que tinha dos filhos. Era um casalzinho. O menino era o mais velho. E dava para ver que os dois realmente, sabe, você percebe, mesmo que seja por fotografia aqui, a menina, inclusive, estava deitada assim numa cama, numa posição até meio esquisita, dando a entender que era mesmo deficiente. Enquanto eu olhava a fotografia, ele ainda acrescentou: eu sei que você não tem nada com isso, mas meus filhos são tudo para mim. A Sueli não tinha o direito de virar as costas pra gente, principalmente porque são filhos dela também. Mas se você ainda achar que deve continuar com ela, mesmo depois de tudo que eu te contei, tudo bem. Tudo bem. Faça o que a tua consciência mandar. Eu tinha de te procurar, você precisava saber disso. Não nego que me senti muito mal depois desse encontro. Principalmente ao olhar aquela fotografia. Olhei bem para ele assim e perguntei se podia ficar com a foto. Ele falou que sim. Depois apenas se despediu e tomou o seu rumo. Olha, eu fiquei tão atucanado. Até porque a Denise nunca tinha me falado nada sobre os filhos dele serem especiais. Quer dizer, dele e dela, né? A não ser que tenha comentado, sabe, assim por cima. Não sei, eu fiquei com a cabeça muito cheia de coisas. Fiquei muito pensativo. Simplesmente não consegui pensar em outra coisa. Mais tarde, me encontrei com ela. Contei que o Nelson tinha me procurado. E nessa hora, a expressão dela mudou. O que ele te falou? Em vez de responder, só lhe mostrei aquela foto. Ela pegou a foto na mão e sua expressão ficou ainda mais carregada. Aí fechou os olhos, suspirou, depois balançou a cabeça. E eu preciso ir, Valdir. Depois a gente conversa, tá bom? Falou aquilo e saiu andando. Sabe, falando consigo mesma. Como que, sei lá, praguejando. Fiquei na minha, esperando o desfecho daquela história. Mas não nego que fiquei com o coração apertado o tempo todo. Não sei, mas algo me dizia que aquilo não ia terminar bem. Era um pressentimento. Meu estado de espírito agora era completamente diferente do começo. Porque se o cara estivesse atrás da mulher, por ciúme, por sentimento de posse, eu enfrentaria qualquer situação. Só que não era o caso, pelo jeito. Era mais complicado. Tinha criança na parada, Naquele dia, não consegui mais conversar com ela. Embora tenha ligado um monte, mandado mensagem e tudo. Eu queria tanto saber se ela tinha ido conversar com o cara. E o que tinha acontecido, afinal? No dia seguinte, quando a gente se falou por telefone, eu perguntei se ela queria almoçar comigo, mas sua resposta me deixou paralisado. Melhor não, Valdir. Aliás, eu andei pensando e, na verdade, nem dormi direito essa noite. Enfim, eu acho melhor a gente terminar. Terminar? Como assim? Mas por que isso? Por quê? Você não sabe? Eu tô com a minha vida cheia de problema e pensei que eu pudesse ser feliz de novo, mas tô achando que não, viu? Acho que vai ser melhor para todo mundo se a gente não se ver mais. Não, peraí, Sueli. Não, eu não quero terminar. Eu gosto de você. Se é por causa do teu ex-marido, daquela foto, olha,
Fique tranquila, isso não tem nada a ver. A gente pode muito bem continuar juntos e você cuidar dos teus filhos. Eu também sou separado, você esqueceu? É diferente, Valdir. Você não tem filho com problema. Olha, eu vou desligar, tá bom? Tô cheio de coisa para resolver. Ela desligou na minha cara. Liguei novamente, liguei de novo, mas quem disse que ela atendeu? Depois até voltamos a conversar, mas ela já estava com a decisão tomada. Não sei se foi por causa do marido chato, ou por causa das crianças, ou o fato de eu ter descoberto que ela tinha virado as costas para os filhos deficientes. Não sei qual foi o motivo, ou quem sabe até uma mistura de tudo isso. Mas a verdade é que realmente ela não quis mais nada comigo. De modo que foi o fim para nós dois. Embora eu não tenha desistido fácil, tenha insistido um monte. Até porque eu amava. Não queria perdê-la. Quando a gente encontra uma pessoa e começa a gostar, puxa vida, a última coisa que você quer é perder a pessoa, seja por que motivo for. Só que chegou uma hora que eu me dei conta. Não adiantava ficar insistindo. E desde esse dia, estou procurando me levantar dessa rasteira, dessa coisa esquisita que aconteceu comigo. Quando eu pensei que podia ser feliz, aparece esse cara, primeiro procurando minha ex-mulher, depois me procurando pessoalmente, e quando eu pensei que ele queria brigar comigo por ela, não. O cara começa a choramingar, fala dos filhos, me mostra aquela foto. Que jeito que eu vou lutar pela mulher que eu amo? Desse jeito, sabe? Diante de uma situação dessa. Até porque ela também não quer, né? Sabe, no fundo, apesar de tudo, eu não entendo porque ela decidiu se afastar de mim. Dizia que me amava, que gostava muito, mas no final acabou preferindo se afastar ao primeiro sinal de dificuldade. Quer saber? Eu até ajudaria com as crianças se fosse o caso. Mas a verdade é que ela realmente não quis. Preferiu me dar nas costas. Até hoje não sei se ela voltou pro marido, se está ajudando a criar dos filhos doentes, porque acabei perdendo completamente o contato com ela. Às vezes, penso que ela é muito egoísta, que deve ter ido embora para outro lugar, que preferiu fugir dos problemas em vez de enfrentá-los. Achou melhor ficar livre para viver a sua vida em paz. O que restou a mim? A mim não restou mais quase nada, a não ser levantar minha cabeça e tentar seguir adiante. Tentar esquecê-la. Fazer o que se ela preferiu se afastar? Se bem que se aquela história for mesmo verdade, se ela foi capaz de virar as costas aos próprios filhos, eu já devia estar esperando que ela pudesse fazer alguma coisa semelhante comigo, né? Não, verdade seja dita. Se tudo aquilo que aquele cara me contou, e parece que é, se ela realmente, diante dos filhos doentes, em vez de cuidar deles, preferiu virar as costas para eles e para o marido e tratar da vida, seria realmente muita esperança minha, sabe? Muito convencimento meu, esperar que comigo ela pudesse ter uma atitude diferente. Quer saber? Acho que ela deve ter se mudado daqui de Curitiba, ou pelo menos ido para outro bairro. Até porque no serviço dela, ela não está mais. Ou seja, o que aconteceu? Mais uma vez, ela preferiu virar as costas, como já tinha feito os filhos. Acabou fazendo comigo também. Se tiver problema na sua frente, ela só sabe fazer isso, virar as costas e deixar que os outros se danem. Talvez eu esteja sendo injusto com ela, e que não tenha sido nada disso que ela tenha feito. Quem sabe ela até tenha voltado lá pro marido, porque de repente percebeu que tinha errado
Mas olha, duvido, viu? Duvido. Virou as costas para os filhos. E quando tudo veio à tona, preferiu virar as costas para mim também. Se fez com os filhos, por que não faria comigo? Simplesmente foi embora. Foi tratar da vida. Enquanto eu fiquei aqui, choramingando como o seu ex-marido. Ou agora marido, sei lá. Antes era ele que choramingava. Agora sou eu que fico aqui morrendo de saudade dessa mulher que não me quis, que não quis mais nada comigo. Que assim como fez com os filhos um dia, que eu esperava, né? Virou as costas para mim também.